Bom, e para a próxima conferência, Bioenergia e etanol de milho, demanda sustentável, diversificação e viabilidade. Peço para que subam ao palco Antônio Álvaro Corsetti Porcino, chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo, e Eduardo Mota, gerente de novos negócios da FS Bioenergia. Como moderador deste momento, convido Eduardo Trindade, gerente do Cibiogás Itaipu. Bom dia a todos, novamente bom dia. Eu gostaria de agradecer em nome do Cibiogás de Itaipu o convite e parabenizar a organização do evento. Eu nunca pensei que eu ia querer morrer igual a outra pessoa. Nunca pensei. Vou pensar na morte dele o resto da minha vida. Mudou a minha vida, vou falar isso para o meu diretor. Bem, o assunto agora é bioenergia. Ou seja, energia a partir de biomassa. Transformar biomassa em energia só é fácil em dois lugares. Tecnicamente fácil. Nos laboratórios das universidades, em que a preocupação é técnica, e isso o Brasil faz muito bem. E num outro caso, alguém falou aqui, todo mundo de cabeça branca, né? Há 32 anos, passou no cinema um filme chamado De Volta para o Futuro, em que havia necessidade de um carro ir para o futuro, e para isso precisava de energia, e usar um raio que caiu na torre de uma igreja. Na continuidade do filme, o carro voltou do futuro, já voltou voando, e o enredo continuou, e ele precisou ir ao futuro de novo. E o ator falou assim, mas não tem outro raio. Ele, não tem problema. Ele abriu o motor do carro, abriu a tampinha, colocou uma casca de banana, e o carro já tinha energia suficiente para ir para o futuro, ou seja, transformar resíduo em energia, os dois maiores problemas do planeta, né? Então, o outro lugar, além do laboratório, é Hollywood. Lá funciona. Há 32 anos, eu imaginava quando é que isso ia acontecer. E alguém me disse, daqui uns 50 anos. Bem, faltam 20. E eu não sei se isso vai acontecer. Por isso que a palestra, espero que um dia isso aconteça, e o Brasil e outros países usem tanto a biomassa, principalmente a residual, para transformar em energia. Assim, sem mais delongas, queria convidar o Antônio Porcino para abrir a palestra de agora. Eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando a todos que estão aqui hoje, nessa manhã, participando deste fórum. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e queria agradecer à Gazeta do Povo por ter convidado a Embrapa Milho e Sorgo para participar aqui falando um pouco sobre a experiência dela sobre álcool. A Embrapa Milho e Sorgo está localizada em Sete Lagoas, Minas Gerais. Nós somos um grupo de 75 pesquisadores trabalhando com milho e, por vários anos, a gente trabalhou com álcool, desde o proálcool. E o nosso programa tem começado e sendo descontinuado várias vezes por causa da política errática ou a falta de política do governo brasileiro para álcool. Mas nós, na verdade, nunca pensamos em trabalhar com milho para produzir álcool. Nós já tivemos um programa, e continuamos com ele, um programa forte de sorgo, porque existe um sorgo que é muito parecido com cana, sorgo sacarino, que pode ser combinado nas usinas de cana-de-açúcar para produzir álcool. Mas a história que eu vou contar para vocês aqui é o seguinte. Como que começou esse negócio de álcool, etanol de milho? Começou nos Estados Unidos.
Por quê? Porque os produtores de milho nos Estados Unidos, algumas décadas atrás, não muito tempo atrás, eles descobriram que eram os maiores produtores de milho do mundo, abasteciam o mundo, mas não ganhavam dinheiro. O valor agregado do milho era muito baixo. Então, esse era o problema deles. Eles tinham que agregar valor ao milho. E encomendaram pesquisas e desenvolveram o álcool de milho. E hoje eles são o maior produtor de álcool do mundo. Inclusive, exportam para o Brasil. Mas nós temos o sistema mais eficiente de produção de álcool tradicional, que por hectare produz mais álcool que qualquer outra cultura. E eu quero dizer o seguinte, que esse programa de álcool dos Estados Unidos, que moe em torno de umas 150 milhões de toneladas de milho, que de outra maneira iria para o mercado internacional, se foi uma dádiva para o produtor americano, foi uma dádiva para o produtor de milho brasileiro. Imaginam vocês o que aconteceria no mercado mundial se os Estados Unidos tivessem mais 100 milhões de toneladas de milho para vender no mercado internacional? O preço do milho ia voltar para $3 o bushel. Então, para nós, foi ótimo. Eu queria ver o meu primeiro slide. Eu vou começar a falar rapidamente sobre alguns fatos. Eu preciso de aprender aqui. O verde. Tá. Eu vou mostrar, e para passar o slide para frente. Esse aqui passa para frente, aqui para a luzinha. Tá, obrigado. Bem, algumas informações básicas. E nos Estados Unidos, quando começaram a fabricar álcool, teve uma reação muito grande. E quer dizer que, como eles não têm motor flex, o álcool nos Estados Unidos é basicamente o aditivo da gasolina, que eles tiraram o chumbo tetraetila como antidetonante e colocaram o álcool. Bem, alguns dados básicos. Segundo a maioria das usinas, o etanol de milho é economicamente viável para valores de saca abaixo de R$20 a saca. Esse dado pode ser atualizado pelo próximo palestrante. E se vocês olharem historicamente, Mato Grosso é a única unidade da federação onde preços nessa faixa abaixo de $20 ocorrem anualmente. Em 2013, foram consumidos 626 milhões de litros de etanol no Mato Grosso, né, segundo dados da Única. E caso o etanol de milho respondesse por metade do milho do mercado de etanol, 333 milhões de litros, seriam necessário 846 mil toneladas de grãos para essa finalidade, considerando que uma tonelada de milho produz 360 litros de etanol. Esse dado, eu acredito que o próximo palestrante vai atualizar nos Estados Unidos e no Brasil. Isso aqui já está em pouco mais de 400 litros por tonelada. Segundo dados da Conab, o estado de Mato Grosso produziu, em média, entre 16 e 18 milhões de toneladas de milho. Muito mais do que o consumo deles. Eles têm que exportar o resto para o Brasil, para outros estados brasileiros e para a Europa, a Ásia, né? Mas nos 2 últimos anos, houveram picos de produção de milho no Mato Grosso. Esse ano eles produziram 28 milhões. No ano passado, produziram 19. Quer dizer, houve um pico muito grande. Então, eles têm muito milho que não conseguem dar uso. Por isso que nós estamos vendo que eles estão armazenando milho em pátios, nas estradas, em aeroportos, nas igrejas, e não sabem o que faz com esse milho, porque esse milho não tem preferência no armazém. A preferência no armazém é pela soja, que tem maior valor agregado.
Logo, a produção de 50% do etanol consumido no Estado poderia consumir muito pouco desse excesso de milho, 6%. Assim, no curto prazo, a produção de etanol a partir de milho não resultaria em escassez de grão para a alimentação animal e humana. Essa é a primeira dúvida que eu gostaria de tirar. Essa é a primeira dúvida que aparece e que apareceu nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, e que influenciou a Embrapa. Por que nós vamos usar um alimento para produzir energia para a gente rica andar de carro? Essa era uma controvérsia. E ela é forte na Europa. Eu vou mostrar que a Europa pensa assim até hoje. Caso haja necessidade de aumentar a produção de milho, há a possibilidade rápida de aumento da produção de grãos na segunda safra. Veja bem, o Brasil cresceu a produção de milho muito rapidamente. Foi dito aqui que nós temos que produzir 40% do que vai faltar de alimento no mundo nos próximos anos. No caso do milho, nós estamos crescendo numa taxa muito alta e rapidamente batemos em 100 milhões de toneladas. Mas nós gastamos só 53 milhões de toneladas. Então, nós temos muito milho para vender, para transformar em álcool, não é? E nós, se precisarmos de mais milho, nós temos área para produzir mais milho. Nos nossos levantamentos, nós temos, no mínimo, mais 10 milhões de hectares que podem ser usados para produzir milho. E se isso aí ainda não for suficiente, nós temos vários milhões de hectares de pastagens degradadas que, sendo colocadas para a produção de alimentos, principalmente em sistemas integrados, consorciados, rotacionados, como integração lavoura-pecuária, nós podemos, sem dúvida, chegar em 150 milhões de toneladas de milho. Quer dizer, não é problema usar milho para fabricar etanol. Não existe esse problema. Eu estou mostrando aqui os 10,8 milhões de áreas onde poderia ser expandido essas lavouras de milho. Até aqui no Paraná tem área que pode ser expandida ou a produção acrescida. Ontem alguém falou aqui que a produtividade de milho é baixa, mas tem uma razão para isso. A partir dos anos 90, o milho é a segunda safra, é a safrinha, é a safra que planta em fevereiro, depois que colheu a soja. A soja é a cultura do verão, não é isso? Então, por isso que as produtividades do milho são mais baixas. Mas nós temos casos de sucesso de altas produtividades de milho em todas as regiões do Brasil. E eu estou concentrando, e vou continuar a falar em Mato Grosso, porque o milho de verão, o milho que é produzido de São Paulo para baixo, ele vai ter um preço, vai ser destinado à produção de alimentos humanos, carnes, que vai pagar mais do que o álcool. Todos os estados do sul, sudeste, até no Rio Grande do Sul, com exceção do Paraná, são importadores de milho. Rio Grande do Sul importa milho, Santa Catarina importa milho, São Paulo importa muito milho. E esse milho vem do Paraná ou do Centro-Oeste. Minas Gerais importa milho, uma parte do ano e outra parte do ano exporta, mas Minas Gerais também é importadora de milho. Potencial de aumento de produção. Há grande heterogeneidade na produção entre regiões, estados, micro-regiões e mesmo entre municípios ou dentro desses municípios. Enquanto que em muitos estados do Centro-Sul a produtividade média passa de 6 toneladas, nós temos regiões do Brasil de 2 toneladas.
E casos bem-sucedidos são encontrados em todas as regiões. Em todas as regiões, nós podemos aumentar a produtividade de milho. Produção e produtividade. Bem, esse álcool de milho vai concorrer com o quê? Com o álcool da cana. A cana teve dificuldade nos últimos anos, está recuperando agora. Mas se vocês vão ver nesse gráfico que de 81 até 2017, a produção de cana-de-açúcar do Brasil cresceu 5, 6 vezes. Ela também está aumentando. E a produção de açúcar e de álcool de cana. Ela tem sido ofertados também de maneira linear. Aqui eu mostro o seguinte, que o Brasil já está produzindo 28 milhões de litros de álcool, né, sendo que a região sudeste é a maior produtora, e os déficits de produção estão acontecendo no norte, no nordeste, né, e tem uma região aqui intermediária no centro-oeste, que é basicamente álcool de cana, né, isso aí. Exportação brasileira de etanol segundo regiões geográficas. Nós estamos vendo aqui o seguinte, que nós estamos, desde 2007 a 2016, exportando cada vez menos álcool. 2007, 3,5 milhões de metros cúbicos, 5 milhões, 3 milhões, 1,9, 1,9, 3, 2,9, 1,3, 1,8, 1,7. E se vocês verem que quem era comprador também está diminuindo, que a Coreia é um comprador significativo, mas veja bem, a América do Sul também compra muito pouco álcool, a Europa tem cada vez diminuído as compras de álcool no Brasil, né? Então, uma das coisas que nós precisamos de prestar atenção em fabricar mais álcool, nós precisamos de mais álcool aqui no Brasil, é o que nós vamos fazer com ele, onde que está o mercado deste álcool. Depois eu vou adicionar mais alguns comentários sobre isso. Porque vocês podem ver aqui nesse gráfico do MDIC que as exportações brasileiras de álcool, elas estão diminuindo. Nós estamos diminuindo o nosso mercado internacional. E veja bem, quando eu comparo a evolução da projeção do comércio mundial de 2006 a 2026, eu estou vendo que existe uma produção que já está atingindo um platô, né, entre produção e comércio, mas o comércio mundial de álcool tem diminuído. Ele era 11,6% em 2006 e hoje ele é 5,8%. Então, a produção de álcool está cada vez mais focada no consumo doméstico. E não existe claramente um mercado mundial de álcool. Álcool não é uma commodity internacional como a soja e como o milho. E não existem muitos países compradores de álcool. Quem produz? Estados Unidos produz 58% em 2016, o Brasil 27%, e alguns outros players, né, produzem muito pouco. Né? Então, o mercado mundial de álcool é dominado pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Quando você projeta isso para 2025, é um dado recente também de 2006, o market share permanece o mesmo aqui, 44, 43, 28, 27, e aqui também não muda muito. China 7, 7, quer dizer, o market share vai permanecer a mesma coisa, parece, em 2026. Aqui é onde o Brasil produz milho, já foi falado ontem, nós produzimos milho no Brasil inteiro. Quanto mais escuro, maior é a produção.
Nós já chegamos, depende do número que você olhar, a 100 milhões, a 100 milhões de toneladas. E essa produção e produtividade, ela está crescendo em todas as regiões brasileiras. Todas as regiões brasileiras estão aumentando a produção e produtividade de milho, especialmente no Mato Grosso. Mas produtividade tem crescido muito em outros estados, especialmente aqui no sul, onde se tem milho de verão. Aqui eu falo da evolução do etanol de milho no Centro-Sul. Aí nós ainda temos uma produção muito pequena, 235 mil litros de mil metros cúbicos de etanol de milho. Quer dizer, em relação ao que nós produzimos de cana, etanol de milho ainda é muito pequeno. E aqui eu mostro a evolução dos preços de milho desde 2014 até a primeira semana de agosto de 2017. Quanto mais escuro, maior o preço. Se vocês olharem o Mato Grosso, é o que está mais claro esse ano, né? Mato Grosso é consistentemente o local onde o preço do milho é mais baixo e onde existem melhores oportunidades para se fabricar o álcool. Se o break-even point for $20, R$20 por saca, realmente só o Mato Grosso é competitivo. Porque em outros estados o milho vai ter preço que vai satisfazer a indústria de carne, de ração. Mas se o preço for 25, o break-even point for 25, mais estados vão poder vender milho, produzir milho para a produção de etanol. O consumo brasileiro, aqui mostra que a produção brasileira de álcool mostra que existe a oportunidade de um crescimento, né, no Centro-Oeste. O Centro-Sul, o Sul, já estão abastecidos. Bem, é claro que o álcool de milho tem várias correntes contra ele. Teve nos Estados Unidos, tem na Europa e tem no Brasil também. Então, eu quero mostrar aqui o seguinte, que esse Renewable Energy Directive da Europa, ele põe objeção ao álcool de milho. E ele propôs a eliminação de biocombustíveis com base em culturas alimentares a partir de 2021. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, porque na Europa nós vamos ter dificuldade de vender álcool de milho por causa dessa normativa deles. O que se comentava nos Estados Unidos quando se começou a produzir álcool? É que o álcool não era eficiente, gastava mais energia do que produzia, tinha pegada de carbono, era subsidiado, muitos defeitos, né? Mas tem um comentário interessante aqui do The Guardian, falou que nessa crise de energia o etanol não é um bom combustível, mas ele não vai embora tão rápido. O que joga o etanol embora rápido seria uma tecnologia disruptiva que não aparece, que está aí no mercado, que seria um novo substituto para o álcool como antidetonante em motores de veículos, né? Se nós continuarmos a usar carros movidos a combustível derivado de petróleo. Se vierem outras tecnologias, também o álcool ou a gasolina vão ser deslocados do mercado. Polêmica do mercado do etanol de milho. Ele não é considerado um biocombustível avançado. O etanol de milho reduz de 15% a 20% da emissão de gás de estufa. E o etanol da cana, de 40% a 60%. Então, teria uma preferência pelo etanol da cana. E o estado da Califórnia já rejeitou recentemente o etanol de milho. Meu tempo já venceu, né? Eu
vou só mostrar aqui, o Renewable Fuel Standard prevê para 2022 um crescimento dos combustíveis renováveis, mas ele vai crescer aqui nos etanóis, nos biocombustíveis mais avançados e com o crescimento dos combustíveis celulósicos, que nós também temos condição de desenvolver essa indústria aqui no Brasil, e a Embrapa tem trabalhado com muita força nela. Nesse último slide, eu vou deixar para o Eduardo continuar a partir daqui, e o meu recado, eu não sei se ele vai a partir daqui, mas o meu recado é o seguinte: se o Brasil tomar a decisão de produzir álcool de milho, não vai faltar milho. Essa é uma... Não vai faltar milho para alimentar as nossas granjas, para alimentar o gado, para a alimentação humana. O que nós temos cuidado é o seguinte: é onde que nós vamos vender esse etanol? Qual é o mercado desse etanol, se ele for vendido como etanol? E a outra possibilidade, que eu tenho certeza vai ser mencionada pelo próximo palestrante, é que nós temos que concentrar o desenvolvimento de novos produtos, a química, baseado na química de álcool, para agregar valor a esse álcool e a esses produtos derivados da fabricação de álcool, como o DGG, para que essa indústria seja sustentável. Muito obrigado.